Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Hoje vamos falar sobre uma das atividades da área da saúde, das mais importantes existentes no mundo e, obviamente, com atuação no Brasil, no Rio Grande do Norte, em Natal, a atividade odontológica. Vamos falar bem um pouco mais sobre a atividade dos dentistas neste dia que antecede o Dia do Dentista, comemorado amanhã, neste sábado, portanto. Nosso convidado é o presidente do Conselho Regional de Odontologia no estado do Rio Grande do Norte, Glaucio de Moraes. Boa tarde, Glaucio, seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Eu agradeço o espaço que se dá ao Conselho Regional de Odontologia para a gente falar aqui um pouquinho sobre os avanços e desafios enfrentados pela categoria da odontologia. E amanhã nós comemoramos o Dia Nacional do Cirurgião Dentista. Esse dia, porque o dia 25? O dia 25 ele foi escolhido em homenagem a um decreto-lei de Dom Pedro II, ainda, que cria as primeiras escolas de odontologia em 1884, criou a escola no Rio de Janeiro e em Salvador, e diante disso, para tornar comemorativa a data, o Conselho Federal de Odontologia instituiu, através de portaria, esse dia comemorativo, que seria o dia de amanhã, o dia 25, e estamos aqui para convidar inicialmente o cirurgião dentista a participar de um espaço que a gente já vem proporcionando há 15 anos, que é a Caminhada do Dentista, e não só a atividade física que é saudável para a saúde, mas também um ambiente democrático, onde os dentistas expõem as suas indignações, as suas reclamações e até se confraterniza com os demais familiares e a população de Natal. Bacana. Glaucio, já começamos falando sobre história, né? No caso, a história da odontologia no Brasil. Conte-nos, para mim e para os nossos telespectadores, como foi que surgiu a odontologia? A odontologia, na verdade, nos seus primórdios, ela era praticada por pessoas que eram curiosas, né? Até por barbeiros, né? Por açougueiros, né? E que isso no século XVI e XVII, e a partir do século XVIII, começa a surgir as faculdades, os cursos de graduação em odontologia. Uhum. E como é que era antes dos cursos, né? Barbeiros, o que é que eles faziam? Os problemas são os mesmos de sempre, né? Os problemas dentários são os mesmos de sempre. Como é que era antes o tratamento dentário e o que é que nós conseguimos evoluir já? Muita coisa, com Antes certeza. nós passamos de uma odontologia meramente prática. Hoje, para uma odontologia, para você ter uma ideia, a odontologia, o departamento de odontologia, os departamentos de odontologia, em relação à área da ciência da saúde, é o departamento que mais produz em termos de ciência. Então, passamos de uma odontologia meramente que passava aí de pai para filho esse ato de fazer as isodontias, por exemplo, para uma odontologia de um nível reconhecido mundialmente, que é a nossa. A nossa odontologia, nós somos profissionais bem formados, temos boas instituições de ensino e de formação, então passamos, ao longo dos séculos, para a odontologia como ciência realmente reconhecida pelo povo do mundo e do Brasil. E só quem tem uma dor de dente ou um problema odontológico sabe a importância, né, de se ter profissionais ali com técnicas para cuidar da saúde bucal. Bom, amanhã, dia do dentista, vamos falar sobre essa atividade, né, da odontologia, os profissionais que atuam na odontologia. Hoje, qual o quadro? Quantos dentistas nós temos aqui no Rio Grande do Norte? Onde eles trabalham atualmente? Eles estão lotados nos gabinetes particulares ou públicos? E quais as principais dificuldades e desafios da profissão hoje no Rio Grande do Norte? Alex, nós somos cirurgiões dentistas, porque o CRO ele faz a inscrição não só de cirurgião dentista, mas dos profissionais auxiliares, né? Auxiliar de saúde bucal, os técnicos de saúde bucal, o técnico em prótese, entre outros. Então, cirurgião dentista inscrito no CRO, nós temos hoje, atualmente, 3.230 cirurgiões dentistas inscritos no Rio Grande do Norte. Desses 3.230 cirurgiões dentistas inscritos, 70%
a gente pode dizer que presta serviço ao SUS, direta ou indiretamente ao SUS. E a maioria deles, provavelmente a maioria, não tem esse dado seguro, por informações que eu possa lhe dar aqui, pode ter algum viés de endereços, etc. Mas a maioria deles também tem os seus consultórios particulares. Né? O dentista é autônomo, ele executa o seu serviço odontológico no público e também no privado. Como é que está o mercado hoje? Por exemplo, a quantidade de dentistas no Rio Grande do Norte é suficiente para atender a demanda? Eu faço essa pergunta como preparativa de uma outra que eu farei em seguida em relação aos novos formandos. Alex, a situação do cirurgião dentista no Brasil é a seguinte. Nós temos, para você ter uma ideia, nós possuímos 10% dos dentistas do mundo. Aqui no Brasil, nós temos 10% dos dentistas do mundo. No Rio Grande do Norte, a gente tem uma boa proporção, deveria ter. Temos cirurgiões dentistas em todos os municípios do Rio Grande do Norte, isso é uma boa notícia, né? Então, o que ocorre é que a concentração desses dentistas, do trabalho desses dentistas, nas grandes cidades, nas maiores cidades, até por questões de cunho financeiro e salarial, que, aliás, é o grande problema que a odontologia pública, ao longo do tempo, de 10 anos para cá, ou mais um pouco, ela tem alcançado um avanço muito grande para o povo brasileiro. Né? Nós saímos de índice de cárie em 2006, por exemplo, esse índice de cárie é medido pelo CPOD, que é dentes perdidos, cariados e obturados, que ele aí faz uma estimativa de como é que anda a cárie nas pessoas e nas populações. E para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde apregou que esse índice fosse entre 3 ou menos de 3. E em 2006 nós tínhamos 6,25, né? De 2006 para cá, com o avanço das políticas públicas, principalmente, e a conscientização da higienização bucal pelos próprios pacientes, nós passamos desse índice de 6, alguma coisa, 6,25, para 2,1. Quer dizer, nós temos a saúde bucal numa melhora crescente. E isso advém de uma série de fatores, inclusive de políticas sociais criadas, né? Como o Brasil Sorridente, que foi implementada a partir de 2004, onde você tem uma assistência e um cuidado com a saúde na atenção básica, através das estratégias de saúde da família, que já cobre aí mais de 50% dos municípios do Brasil. No Rio Grande do Norte, cobrimos todos os municípios, são 167 municípios estão cobertos por essa iniciativa de uma política pública. E, além disso, nós temos aí a recuperação dada pelas próteses, também desse mesmo programa, que aí somos acusados de ser um país de desdentados, e agora existe uma política pública que se preocupa em recompor esse sorriso, né? Em dar a dignidade do sorriso ao cidadão brasileiro, e que isso a gente tem que reconhecer, além de você ter serviços especializados no serviço público, como tratamento de canal, que até então até pouco tempo não se imaginava que o SUS pudesse fornecer um tratamento de endodôntico, ou seja, de canal. Hoje em dia nós temos municípios, como Goianinha, aqui próximo, é bom que se diga, que está oferecendo no serviço público ortodontia. Né? Quando é que alguns de nós brasileiros imaginavam se há 10, 15 anos atrás nós iríamos ter ortodontia no serviço público? Então tivemos, na realidade, avanços, e aí a gente ressalta esses avanços quando a maioria do povo brasileiro ganha, e a gente fica realmente satisfeito com isso. Mas temos grandes desafios. Um deles é justamente essa questão salarial que precisa avançar, né? Exatamente. Nós precisamos avançar muito na questão salarial. É um anseio da categoria que seja criada a carreira do SUS, a carreira do dentista no SUS, que vai nos dar mais tranquilidade. Porque da forma que está, a grande preocupação nossa e a grande reclamação nossa enquanto entidade, não só o Conselho, mas o SOERN, o Sindicato dos Odontologistas, e as demais entidades que representam o dentista no Brasil e no Rio Grande do Norte, é de que a gente exigiu, para ter acesso ao serviço público, o concurso público. E aí foi uma luta que a gente sempre está à frente.
Agora, a gente tem uma certa resposta dos poderes públicos, dos municípios, especificamente, em fazer esse concurso, inclusive através de instituições sérias, como a Compev, porém, os salários oferecidos, Alex, eles são desestimuladores, e eu diria mais, eles são salários que não dignificam a nossa profissão, que estudamos aí 5 anos nas universidades, né, para concluir o curso de graduação, depois fazemos a nossa pós-graduação, que não é barata, a pós-graduação em odontologia geralmente ela é paga, né, e aí você se submeter a salários que variam de R$ 900 a R$ 1.400 oferecidas nesses últimos editais, que inclusive foi motivo de uma nota de repúdio por parte do Conselho Regional de Odontologia, a FIO, que é a Federação Interestadual de Odontologia, e o SOERN, que é o Sindicato dos Odontologistas do Rio Grande do Norte. Nós publicamos na grande imprensa uma nota de repúdio em relação a isso, inclusive orientamos aos nossos inscritos a não se submeter a um salário que absolutamente não vai lhe dar nenhum benefício de você ter aí a dignidade da sua casa, né, da sua alimentação e nem sequer do lazer. Realmente precisa avançar, o Estado, de uma forma geral, precisa reconhecer a importância, né, desse segmento que cuida de uma parcela significativa da saúde da população. Glaucio, temos, portanto, um mercado interessante, conforme o senhor falou, mas eu pergunto, aqui no Rio Grande do Norte mesmo, algumas instituições chegam a formar 200 novos profissionais de odontologia por ano, né? Como o mercado absorve essa quantidade de profissionais que são formados anualmente? Alex, hoje, inicialmente, principalmente para os recém-formados, o grande mercado é o serviço público, né, que aí absorve 70% da nossa mão de obra, né, como trabalhadores. E o cirurgião dentista ainda tem espaço, ainda tem, aqui no Rio Grande do Norte, a gente ainda tem um limite de formação, apesar disso que você falou ser verdade. Nós temos 3 universidades aqui, a federal, uma privada e a outra estadual, né, e que forma aí uma 200, outras 70 e outra acho que 30 profissionais, mas a gente ainda tem um campo de trabalho que dá para o profissional se sobressair e ter chance de emprego. A gente tem a preocupação, num futuro próximo, nessa formação do jeito que ela está e como se cria universidades no Brasil, a gente tem um certo receio em relação a esse mercado de trabalho futuro. Perfeito. Quer dizer, se mais instituições quiserem formar odontólogos, talvez o quadro piore no futuro, né? Se manter do jeito que está, dá para absorver, dá para manter. Glaucio, fiscalização. Conselho Regional de Odontologia, entre as suas atribuições, encontra-se a de fiscalizar a atividade. Como é que está esse trabalho de fiscalização? Há dentistas trabalhando irregularmente no Rio Grande do Norte? Como é que está isso aí? Alex, o problema da fiscalização, em relação ao cirurgião dentista, pontualmente, o cirurgião dentista, quando ele é inscrito em um estado como o Rio Grande do Norte e vai trabalhar, por exemplo, no nosso estado vizinho da Paraíba, ele tem que fazer, se esse trabalho que ele executar lá ultrapassar 90 dias consecutivos, ele tem que fazer uma inscrição lá na Paraíba, tem que fazer uma inscrição, ter a inscrição do Rio Grande do Norte, se desejar trabalhar aqui, e ter uma lá também. Então, pontualmente, a gente, nas cidades que fazem fronteira com a Paraíba, nós temos aqui lá um dentista que não está inscrito, é inscrito lá no CRO daqui e não é do daqui. Mas isso é pontual, ele estaria trabalhando só na irregularidade e a gente faz a comunicação e normalmente ele faz isso. Agora, o grande problema que nós temos, e ainda é um problema, isso vem diminuindo ao longo do tempo, pela presença do cirurgião dentista nas cidades, e nas cidades, em todos esses municípios do Rio Grande do Norte, é a presença do ilegal. Daquela pessoa que exerce a odontologia sem um mínimo conhecimento. Ele não tem conhecimento nenhum, não fez universidade nenhuma e exerce, tornando a odontologia, naquele momento que se exerce, um perigo para a população. E as populações mais desinformadas sofrem com isso porque têm acesso a esse tipo de pessoas que executam ilegalmente a odontologia e correm o risco de vida, inclusive, né? Porque esses ilegais, eles trabalham com substâncias anestésicas, né? Fazem procedimentos que podem levar o paciente, inclusive, à morte. E nesse ponto, nós fazemos uma fiscalização bem rigorosa.
Portanto, porquanto nós temos uma certa deficiência no número de fiscais. Nós temos um fiscal, agora estamos duplicando essa equipe de fiscalização com os conselheiros, porque a gente não tem condições de contratar mais pessoas para o quadro, e os conselheiros, todos têm suas atividades, mas agora eles estão se disponibilizando a viajar o Rio Grande do Norte inteiro em relação a isso, aqui em Natal e o Rio Grande do Norte inteiro, mas queremos contar também com a compreensão da polícia, da nossa parceira polícia e o Ministério Público, pois às vezes a gente executa uma prisão e temos que fazer sempre com a polícia, porque eu acho que a polícia é que realmente tem essa função, e na realidade nós fazemos o BO e esse inquérito ele não é aberto e nem é enviado para a justiça para esse ilegal ser condenado. Ele vai ter o amplo direito de defesa, mas ele pode ser condenado. E isso não está acontecendo, o que leva à impunidade. E aí a gente tem maiores, no Brasil, a gente tem notícias de que a impunidade aumenta em todo lugar do mundo, aumenta muito, encoraja as pessoas a fazerem de novo, cometerem de novo o delito. Perfeito. Ok, chegamos ao final do nosso programa. Eu queria agradecer imensamente a presença aqui do Glaucio Moraes. Glaucio de Moraes é presidente do Conselho Regional de Odontologia no estado do Rio Grande do Norte. Parabéns pela atividade e pelo trabalho que o senhor realiza à frente do Conselho. Alex, muito obrigado pelo espaço que você abre ao Conselho Regional do Rio Grande do Norte e à classe odontológica, principalmente para a gente ter esse espaço como um espaço que a gente esclareça a sociedade, né, de como a gente está sendo tratado pela maioria dos gestores do Rio Grande do Norte, que a odontologia, inclusive, é reconhecida no Brasil, através do o CFO, o Conselho Federal de Odontologia, encomendou uma pesquisa ao Datafolha e o Datafolha, essa pesquisa revelou que nós temos nota 9 pela população, tanto os que trabalham no serviço público como no privado, quer dizer, nós temos o reconhecimento da população e gostaríamos de contar com o apoio dela. No caso de denúncias em relação a ilegal, liga para o Conselho, entra no site do Conselho e faz a denúncia que o Conselho vai até onde é o nosso limite de operação. Então, mais uma vez, obrigado e até logo. Foi uma satisfação estar aqui com você. Tá bom, obrigado, Glaucio. Ficamos por aqui hoje. Tenham todos um excelente dia, um excelente final de semana, uma boa votação no próximo domingo e na segunda-feira estaremos de volta com o RN em Debate. Até lá.